Oi, crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Passando para vocês a atividade dessa semana de matemática. Estou projetando aí na tela para vocês verem, tá? Lá na página do Aprender Sempre, tá? De matemática, a gente vai começar com a sequência didática número 1. Nós faremos as aulas 1 e 2 e 3 e 4, tá bom? Eu vou passando para vocês até que página que vocês farão. Então, eu vou fazer a aula aqui explicando para vocês tudo aquilo que vocês precisam, tá? E vocês já sabem, dúvidas, vão me perguntando. Tudo bem? Bom, então é assim, começa lá na página 58 do Aprender Sempre, tá? Vou até colocar aqui, ó, Aprender Sempre, para vocês não se confundirem para saber qual apostila que é, tá bom? Lá no Aprender Sempre, lá na sequência didática 1, nas aulas 1 e 2, a gente vai ver atividades repartindo com o colega. Então, você vai fazendo a sua apostila aí, tá? Qual que é o objetivo dessa aula? Identificar e representar frações, associando-as ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, tá bom? Então, na primeira parte que nós temos aí, é assim, ó. Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate, igual a representada a seguir, e comeu 8 pedaços dessa barra. Então, se a gente olhar essa barrinha, a gente vai ver que ela tem 20 partes, tá? Como é que eu sei que são 20 partes? Basta você contar quantas colunas ela tem. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E quantas linhas ela tem? 1, 2, 3, 4 linhas. Então, 5 vezes 4, 20 pedacinhos. Aí ele pergunta aqui, na letra A, qual fração representa a quantidade de chocolates que Rafael comeu em relação à barra toda? Então, veja bem, se ele comeu 8 pedaços, ele comeu 8 de um total de 20. E aí, vamos relembrar aqui um conceito de fração equivalente. O que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um todo, tá? Então, a mesma divisão é a mesma parte. Então, eu achei aqui uma fração equivalente a 2 quintos. Por que 2 quintos? Porque a equivalente eu vou simplificando, eu vou dividindo o numerador e o denominador até ele chegar em uma que eu não consigo mais fazer nenhuma divisão. Então, olha só, se eu pegar aqui esse 8 e dividir por 4, eu queria colocar uma setinha, acabei colocando um risquinho. Deixa eu colocar uma setinha. Se eu pegar esse 8 e dividir por 4, eu chego no 2. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar esse 20 e dividir por 4, eu chego no 5. Então, a fração equivalente, 2 quintos, tá bom? Então, deixa marcadinha aí na sua apostila essas duas coisas. Fração equivalente, então é 2 quintos. Por que 2 quintos? Porque o numerador e o denominador foi dividido por 4, tá bom? Aí ele pergunta na letra B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Ou seja, ó, vamos fazer aqui para vocês verem que vai dar direitinho, tanto de um jeito quanto do outro. Olha só, a barra inteira não é 20 pedaços de um total que foi dividido por 20? Ah lá, eu tenho 20 pedacinhos de um total de 20. Menos, eu vou tirar 8 de 20, ou seja, ele comeu 8 de um total de 20. Sobra 12 vinteavos. Ah lá, de novo, eu vou achar uma fração equivalente. O que eu fiz aqui de novo? Eu vou dividir de novo por 4. Porque eu posso dividir tanto 12 por 4 quanto 20 por 4. Deu 3 quintos. Se eu fizer por 2 quintos, também vai dar na mesma. Só que aí a fração é 5 quintos. Olha lá, é o inteiro. Se eu dividir por 5,
o total de pedaços são 5, são as 5 colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se ele comeu 2 quintos, 1, 2, que são os 8 pedaços aqui, ó, as duas coluninhas, também sobra 3 quintos, tá vendo? Então, ele sobra ou 20 dozeavos ou 3 quintos. As duas respostas estão corretas. Aí, na letra C, ele pergunta aqui, ó, a parte que ele não comeu, ou seja, os 3 quintos, ele distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio, ou seja, ele dividiu entre 3. Quantos pedaços de chocolate cada um comeu? Então, veja bem, ó, vai sobrar essas 3 partes aqui, não é? Os 3 quintos ou 12 vinteavos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele vai dar essa barrinha para o Leandro, essa barrinha para a Carla e essa barrinha aqui para o Antônio. Então, aqui não tem 4 pedaços, aqui não tem 4 pedaços, aqui não tem 4 pedaços. Então, cada pessoa comeu 4 pedaços. Na continha, 3 quintos dividido por 3. Ah lá, 3 quintos dividido por 3 sobre 1, porque quando não tem nada, o denominador é 1. Divisão de frações. Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Inverter a segunda é só colocar o 1 para cima e o 3 para baixo. Aí você multiplica. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou simplificar. Só que aqui, ó, eu não dividi por 4. Por quanto será que eu dividi? Quanto que vocês acham que eu dividi aqui, ó? Eu dividi por 4? O que vocês acham? Ou não, eu dividi por um outro número. Que número que vocês acham que eu dividi aqui? Quanto? Isso, eu dividi. É que eu estou escrevendo aqui e aí às vezes ele sai meio que cortadinho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Dividir por 3. Isso mesmo. Olha lá, 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 1 quinto, ou seja, ele comeu uma barrinha de um total dividido por 5. Mas essa uma barrinha não são os 4 pedaços que a gente falou? São, ah lá, tá vendo? Os 4 pedaços. Aí ele fala aqui, ó, escreva a fração que representa a quantidade que cada amigo de Rafael recebeu em relação à barra inteira. Então, olha lá, ele recebeu quanto? 4 de 20. Se eu simplificar, dividindo por 4, dá 1 quinto. O que acontece com esse 1 quinto? Eu peguei a barra, ó, dividi em 5 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar uma barrinha. Então, não foi essa barrinha aqui que o coleguinha do Rafael comeu? Ah lá, não foram 4 pedacinhos de um total de 20? Não é uma barrinha? Tá vendo? Olha lá, 1 quinto, 4 pedacinhos. Tá bom? Calma, não se desesperem, tá? Vocês vão fazer depois atividades online para vocês poderem praticar isso aqui, tá bom? Olha lá, continuando essa parte de divisão. Miguel e Samuel compraram 3 paçocas. Olha lá, 1, 2, 3. E dividiram igualmente entre eles. Aí ele pergunta, qual a quantidade de paçoca que cada um recebeu? Ah, eles pegaram as 3 e dividiu por 2. Então, é 3 sobre 2, porque uma divisão é uma fração. 3 dividido por 2, 3 sobre 2. Ou ainda, cada coleguinha comeu uma paçoquinha, uma inteira, e a outra ela dividiu pela metade. Então, é 1 inteiro e mais meio. Isso aqui também vocês podem escrever assim, ó. Quer ver? Deixa eu escrever aqui embaixo para vocês verem, ó. 1 inteiro mais meio, tá bom? Essas são todas as formas de se escrever esse probleminha aqui do Miguel e do Samuel.
Aí, olha essa outra situação. Gabriel comprou 2 barras de chocolate iguais, né? Igual essa daqui, olha lá. E ele comeu 7/5. Por que 7/5? Porque, ó, se você olhar cada barrinha, ela está dividida em 5 pedaços. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quer dizer que cada barrinha está dividida em 5 partes. E aí ele fala aqui, ó. Quantos pedaços ele comeu? Ah, ele comeu 7/5, ele comeu 7 pedaços. Ah lá, 7 pedaços. Ele comeu mais de uma barra ou menos de uma barra? Bom, ele comeu 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E comeu mais 2 pedaços aqui, para dar os 7. Então, ele comeu uma barra inteira mais 2 pedaços da outra barra, certo? Ah lá, qual fração que representa a quantidade que Gabriel não comeu em relação à barra toda? Ah, se ele comeu 2 pedaços desse, sobrou 3 desse aqui. 3 de quanto? 3/5. 3 de uma divisão por 5, tá bom? Aí vamos continuar. Vamos lá na página 60, que são as aulas 3 e 4, as diferentes representações de um número racional. O que é um número racional? É a fração e o número decimal. Ah lá, identificar as escritas de fração e decimal, identificar frações equivalentes, que a gente viu um pouquinho na aula anterior, produzir diferentes escritas de fração e decimal e comparar números racionais, números decimais. Essa última parte aqui a gente vai ver numa próxima aula, tá bom? Vamos só na parte de representar fração e número decimal. Ah lá, tem um probleminha que ele fala assim: durante um passeio ao zoológico, a professora Sônia observou que a turma dividiu os doces que levaram de um lanche e na sala de aula propôs uma atividade para que os estudantes identificassem e produzissem diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Resolva as questões propostas pela professora. Então, olha lá, número 1. A professora Sônia entregou aos estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram, né, esse problema. Então, vamos lá. Tinha lá o Alan, o Renan e a Helena. O Alan pegou a folha e dividiu na metade e pintou uma parte dessa metade. Então, olha lá. Qual que é a fração que o Alan pintou? Então, ele dividiu em 2 e pintou uma. Então, ele pintou metade, 1/2. O Renan, ele já dividiu a folha em 4, ó, tá vendo? Tem um tracinho azul aqui no meio. Ele dividiu em 4 e ele pintou 2. Então, ele pintou 2 de 4. Já a Helena, ela dividiu a folha em 8 e pintou 4. Então, ela pintou 4 de 8. Porém, gente, se a gente observar, tanto a parte pintada de Helena, quanto a de Renan, quanto de Alan, é a mesma parte. Se você pegar o sulfite dos 3 e colocar um em cima do outro, vai ter a mesma parte pintada. Então, ele fala assim, ó, o que a gente observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? Que elas são as mesmas partes, né? Então, a gente chama, quando isso acontece, a gente chama de frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de uma divisão. Embora elas tenham números diferentes, elas são a mesma parte. Então, por exemplo, essa da Helena, aqui, ó, eu consigo chegar na do Alan? Consegue. Se eu pegar 4 dividido por 4, dá 1. Se eu pegar 8 dividir por 4, dá 2. Então, é a mesma parte, tá vendo? E a do Renan, eu consigo chegar na do Alan? O que vocês acham? Consegue também, né? Porque se eu pegar 2 e dividir por 2, dá 1. E se eu pegar 4 e dividir por 2, dá 2. Então, chegou. Ah, mas professora, e a da Helena? Eu consigo chegar na do Renan? Consegue.
Se você pegar 4 e dividir por 2, dá 2. Se você pegar 8 e dividir por 2, dá 4. Tá vendo? São todas frações equivalentes. Mas o que a gente tem que observar? Que quando eu achar uma equivalente, eu tenho que sempre operar, no caso aqui, divisão com o mesmo número. Por exemplo, para eu chegar na do Alan, partindo da Helena, eu pego 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Tá vendo? Eu estou dividindo por 2. Ou 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. Tá vendo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aí. Aí, ele fala assim, no desenho abaixo, então agora você que vai desenhar, você vai fazer uma outra forma de pintar a mesma folha que os estudantes fizeram com a professora Sônia. Então, agora não pode mais dividir por 2, nem por 4 e nem por 8. Você tem que dividir por um outro valor e pintar uma outra quantidade também. Então, não vai pintar 1, nem 2, nem 4? Não, você vai fazer uma outra divisão, tá bom? Esse eu quero que vocês tentem fazer e me mostrem através das atividades. Manda foto lá para mim no WhatsApp. Na questão, na página 61, mesma coisa. Só que aqui, a primeira tira, abaixo, representa a fração 1/3. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai representar 1/3. Como é que a gente representa 1/3? A gente vai pegar a tirinha e vai dividir por quanto? Vai dividir por 3. Olha lá, eu dividi por 3. 1, 2, 3. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho mais para cá. Aí, eu vou pintar 1/3. Então, que parte que eu vou pintar? Eu vou pintar uma parte. Então, aqui, ó, vou fazer uma pintura aqui. Não tá muito bonitinho, gente, mas aí no de vocês fazem bem bonitinho, tá bom? Ah lá, vou pintar de pretinho. Ah lá, pintei 1/3. Tá vendo? Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer outras duas frações aqui equivalentes a 1/3. Então, veja bem, pode ser 1/3 aqui de novo? Não, você tem que dividir por um outro valor e pintar outra quantidade. Mas tem que ficar a mesma pintura aqui, igual a do exercício do Alan, do Renan e da Helena. Aqui embaixo a mesma coisa. É um desafio aí para vocês, tá bom? E esse último exercício aqui, gente, eu quero que vocês utilizem a calculadora, tá? A gente, no comecinho, a gente vai usar a calculadora para fazer. Então, olha lá. A professora Sônia explicou para a turma que um número racional tem duas formas de representação, fração e decimal. Ela entregou para cada um deles um desenho e pediu para que você representasse a fração, né? Na parte decimal e na parte fracionária. Então, olha só. Olha lá, você pode usar a calculadora. Então, olha lá. Essa primeira, 1/5. Por que 1/5? Foi dividido em 5 partes e pintou uma. 1/5. O número decimal é 1 dividido por 5. Quando você fizer isso na calculadora, vai dar 0,20. Ou ainda, dependendo da calculadora, pode dar 0,2. É o mesmo número, tá? Bom, a B, se você olhar, foi dividido em 10 partes. Pintou duas. Se eu dividir 2 por 10, também vai dar 0,20 ou 0,2. Na C, foi dividido em 15 partes e pintou 3. 3 dividido por 15, 0,20. Não deu o mesmo número decimal? Deu, né? Então, quando isso acontece, ah lá, o que a gente pode observar? Que a parte pintada é a mesma lá, ó. De novo, se você colocar uma em cima da outra, você vai ver que é a mesma. Então, olha lá, elas representam as mesmas quantidades, ou seja, a mesma parte pintada. Então, de novo, são frações equivalentes. Então, aqui é uma observação, ó. Quando der o mesmo número decimal, vírgula, também são
frações equivalentes, ou seja, representa o mesmo número, tá? Toda vez que você enxergar num probleminha que a fração é fração equivalente, ou seja, se você colocar uma em cima da outra aqui, então ela vai representar o mesmo número, são frações equivalentes, o número decimal também é o mesmo, tá bom? Bom, meus amores, além de tudo isso aqui que vocês farão, eu vou deixar para vocês duas atividades online. Elas são bem tranquilinhas e também é referente a essa parte aqui. Uma é do Khan Academy e outra é do Coquitos. É só você clicar no link e vai aparecer aqui para vocês a atividade. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu estou aqui na tela e aí eu já mostro. Ó, a primeira é você vai fazer o quê? Você vai escrever a fração equivalente, né? A fração representada aqui na malha quadriculada, e depois você vai fazer o número decimal. Então, por exemplo, aqui, ó, essa fração, ela está dividida em 100 partes. Eu estou pegando 39. Então, qual fração que é? 39 sobre 100. O número decimal, quando você dividir, vai dar 0,39. Quando você terminar, e uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, cada aluno vai aparecer uma lição diferente, então pode ser que não apareça esse aqui para vocês. Mas quando você terminar, ó, se não verificar, ele fala bom trabalho. E aí, conforme você terminar a atividade, ele vai aparecer o resuminho, quantas que você acertou. Aí você tira um print dessa telinha aqui para mim, tá bom? A gente vai fazer várias atividades do Khan Academy, tá? Aí você tira esse print da tela. Quantas vezes você pode fazer esse exercício? Quantas vezes você quiser. Não tem um limite. Essa é uma que vocês farão para mim. A outra que vocês farão para mim é a do Coquitos. A do Coquitos é sobre frações equivalentes. Então, olha só, ele está entrando aqui. Peraí que eu estava tentando compartilhar, ele deu um errinho. Só um minutinho. Deixa eu ver se agora vai. Pronto, agora foi. Agora deu para compartilhar. É o jogo das frações equivalentes flutuantes. Então, quer ver? Ó, vou colocar aqui o joguinho para vocês verem. Só dar um start. Esses dois joguinhos, eles são tanto para... Peraí, deixa eu tirar aqui o som, porque senão não vai dar certo. Peraí, eu tô tentando tirar o som, criançada. Não tô conseguindo, peraí. Pronto, agora eu consegui. Então, esse joguinho, ele vale tanto para celular quanto para computador, tá bom? Dá para jogar nos dois. Bom, esse joguinho, ele fala o seguinte, que você pode achar a fração equivalente aqui ao 12,21. Por exemplo, 12,21 dá para dividir por 3, dá 4 sétimos. Aí você vai procurar, onde é que está o 4 sétimos? Ah, tá aqui, ó. Quando você clica, se você acertar, ele explode a fração equivalente. Ah lá, 12 sobre 28. 12 sobre 28. Dá para dividir por 4? Não. Dá para dividir por 2? Dá 6 14avos. Dá para dividir por 6 14, dá para dividir por 2 de novo, dá 3 sétimos. Essa aqui. Ah lá, deu certo. Ah lá, 6 nonos, dá para dividir por 3, dá 1/3. Opa, errei. Não é essa. 2/3, professora. Ah, esse aqui. Viu? Então é isso, pessoal. São esses dois joguinhos que são para vocês fazerem. Também, quando vocês terminarem, tira um print lá do Coquitos, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Um beijo, fiquem com Deus
E dúvidas, me procurem. Tchau, tchau.